Elucidações do Além. Obra mediúnica ditada pelo Espírito Ramatiz, ao médium, Ercílio Mais. Capítulo 19. O duplo etérico e suas funções. Pergunta. Que dizeis sobre o duplo etérico, como veículo, intermediário entre o corpo carnal, e o perispírito do homem? O duplo etérico é um corpo ou veículo provisório, espécie de mediador plástico ou elemento de ligação entre o perispírito e o corpo físico do homem. É constituído de éter físico emanado da própria terra, e conforme já dissemos, dissolve-se no túmulo depois da morte física do homem. Ele recebe os impulsos do perispírito e os transfere para a carne, agindo também em sentido inverso. A. O duplo etérico que envolve o homem como um cartucho de gás vaporoso. B. A aura da saúde que se expande do próprio duplo etérico. Em rude analogia, citamos a função valiosa do fio elétrico, o qual recebe a carga de eletricidade da usina ou fonte produtora e depois ilumina a lâmpada ou move o motor. Sem esse fio modesto, aparentemente sem importância, o mundo oculto da eletricidade não poderia atuar sobre o mundo visível da matéria. O duplo etérico, portanto, à semelhança de um fio elétrico, cumpre a função de mensageiro submisso, que transmite ao corpo o que o espírito sente no seu mundo oculto, ou seja, as emoções que a alma plasma na sua mente espiritual imponderável. Pergunta. Dissestes, Alhures, que o duplo etérico é um veículo já conhecido e estudado há muitos séculos por outras doutrinas espiritualistas. O duplo etérico, com o seu sistema de chakras, ou centros de forças etéricas situados à sua periferia, é, realmente, conhecido há muitos séculos pelos velhos ocultistas iniciados hindus, egípcios, essênios, caldeus, assírios e chineses, embora só agora os mentores espirituais resolvessem popularizá-lo entre os espiritualistas do Ocidente. Aos espíritas, cumpre-lhes conhecer e divulgar a anatomia e a fisiologia do perispírito, que é o principal veículo de relação entre o espírito e a matéria, e também precisam estudar o duplo etérico, já conhecidíssimo dos Rosa-Cruzes, teosofistas, esoteristas e yogis. Isso não contraria nem perturba os objetivos dos postulados espíritas, pois conhecendo bem o duplo etérico, os médiuns poderão melhorar a sua tarefa mediúnica e dinamizar suas forças magnéticas, e os espíritos doutrinadores elucidarão as inúmeras incógnitas e percalços dos trabalhos de materializações, voz direta, levitações, transportes e operações fluídicas. Em todos esses fenômenos, o duplo etérico é o principal responsável pela elaboração de ectoplasma, e da coordenação dos fluidos nervosos dos médiuns de efeitos físicos. Eis por que insistimos nesse assunto junto à área espírita, pois trata-se de matéria de magna importância para os seus adeptos. O espiritismo é doutrina evolutiva e de incessante pesquisa no campo da espiritualidade. Já é tempo de se abandonar a velha fórmula do médium analfabeto, mas de muito boa intenção e que, por isso, compensa suas tolices e ridículos só porque é humilde. A humildade é virtude muito discutível entre os homens, pois quase sempre se confunde com o servilismo, que é fruto de circunstâncias que obrigam a criatura a um comportamento melhor, mas acidental, não sendo, portanto, uma atitude resultante da evolução espiritual. Pergunta. O duplo etérico ainda é matéria algo desconhecida, para nós, estudiosos do Espiritismo, porque não temos sido orientados para tais ensinamentos. A estrutura, o mecanismo, a fisiologia do duplo etérico e o seu funcionamento ainda é matéria desconhecida à maioria dos médiuns, e por isso, quase todos eles aventuram-se em realizações imprudentes sem o mínimo conhecimento das funções primárias dos diversos veículos que constituem o perispírito e servem ao espírito imortal para condicionar a fenomenologia mediúnica na Terra. Ignoram, mesmo, a sua verdadeira composição fisiológica, em atuação num campo vibratório superior ao da vida material. O duplo etérico,
em face da pronunciada influência que o Espiritismo irá exercer doravante na humanidade, deve ser investigado e divulgado sob todos os seus aspectos. Certos mentores invisíveis já estão transmitindo maiores conhecimentos quanto ao perispírito e ao duplo etérico. É verdade que neste assunto ainda falta muita receptividade aos espíritas algo ortodoxos presos dogmaticamente àquilo que Allan Kardec disse ou não disse. Porém, em face das exigências impostas pelo progresso atual, os movimentos espiritualistas tendem a desenvolver-se continuamente, no seio da massa comum. Assim, qualquer doutrina em que se obstine numa ortodoxia sectarista, de postulados exclusivos, tidos como superiores aos outros setores espiritualistas, será como peça de um museu, incapaz de explicar os múltiplos aspectos ou realidades da vida imortal.